todos, o meu nome é Rui Pedro Sousa, sou realizador e escritor. Eu começo, na verdade eu só vou para cinema por causa de mecânica automóvel, que a minha família, cinema não dá nada, isso não dá dinheiro, tu tens é que estudar mecânica. Lá fui eu para a Covilhã estudar mecânica durante um ano, mas não deu resultado, até que lhes disse, não, tenho que ir para o Porto estudar cinema. Fui para a ESAP na altura, em 2005, estudar cinema. Não cheguei a terminar o curso, porque ao fim do segundo ano eu dava-lhe ali uns toques nos efeitos visuais, a Lightbox apercebeu-se disso, pronto, fui para a Lightbox durante uns aninhos ter outra escola boa também. E entretanto a Sónia Rezende, que criou a Station, convida-me para ser sócio dela, que é a minha atual produtora, e desde então fomos trabalhando em diversas curtas-metragens, tendo feito agora em 2004 a primeira longa-metragem de qual o Pedro é diretor de fotografia, Revolução Sem Sangue, e pronto, hoje estou aqui e este é o Pedro. Pronto, tentar ser tão sintético. Boa noite, o meu nome é Pedro. Bem, eu trabalho sobretudo como diretor de fotografia. O meu trajeto, acho que foi mais ou menos linear nesse sentido. Eu tirei uma licenciatura em Tecnologia da Comunicação Audiovisual, na altura na ESMAI, agora o curso está na ESMAD, que é em Vila de Conde, mas é o mesmo curso, transitou para lá. Pronto, nessa altura comecei a ter algum interesse pela direção de fotografia. Comecei a tentar, como é que eu ia dizer, escolher o tipo de trabalhos que ia fazendo mesmo dentro do curso. Já quero ser o diretor de fotografia, se ninguém quiser, né? Esse tipo de coisas. E, entretanto, termino o curso, faço ali um estágio de meio ano numa empresa de audiovisuais, mas que fazia concertos institucionais, assim, coisas um bocadinho mais genéricas. E ao fim desse meio ano percebo, pronto, não é bem isto. Então o que é que eu hei de fazer? E então, eu estou-me a rir porque eu ontem estive a contar esta história, agora que me estou a perceber isso. Pois. Vínhamos no carro e estava a falar com um colega nosso. E então ligo a um diretor de fotografia que eu tinha conhecido, ele dava aulas no meu curso, mas eu não tinha tido aulas com ele, que é o Francisco Vidinha. Explico, pronto, o que é que gostaria de ser diretor de fotografia, o que é que eu devia fazer, e ele sugere-me fazer o que seria o percurso típico, não é? Que começar como numa casa de alugueres de material, depois terceiro assistente, não é? Video assist, segundo, primeiro, pronto, e tentar ir por aí fora. Na altura, pronto, isto tudo foi muito simples, porque eu vivia em casa dos meus pais, isto também ajuda, não é? Um lugar de algum privilégio, e então foi pronto, vou para uma casa de aluguer, liguei para a EPC, agora HH em Lisboa. Eles disseram, sim senhor, anda daí, pronto, aqueles estágios, estive lá a montar câmaras, carregar maganzãs de película, que nunca filmei em película, mas aprendi a fazer isso. E pronto, e a ideia era ver se saía com alguma equipa, com estagiário, não é? Pronto, por aí. Não aconteceu. E então, ao fim de já não sei quanto tempo, foram assim alguns meses, eu ia indo e vindo. E entretanto, surge aqui no Porto um ou outro trabalho, primeiro fazer umas correções de cor e umas edições com os amigos, e depois estava a fazer uma correção de cor na Filmes da Mente, que estava a começar nessa altura, e eles que vão fazer, eu acho que foi esta a primeira curta, acho que sim. E então começam a parar uma curta para a LG, na altura, que era o momento, e na altura estavam a ver a direção de fotografia quem é que ia ser. Acho que não conseguiram a primeira quem queriam, e eu fui tipo segunda, terceira ou quarta escolha, qualquer coisa do género. E então, pronto, fotografei essa, a seguir fotografei outra curta, e depois a coisa começou a acontecer de uma maneira um bocadinho atípica do que eu estaria à espera. Acho que também à boleia das câmaras que começaram a aparecer, as 5Ds e as 7Ds, não é? Que já filmavam com alguma qualidade e que nós já conseguimos comprar isso. Foi isto é em 2010, 2010, 2011. Por isso foi aí também um bocadinho à boleia disso. Pronto, depois fui trabalhando como freelancer e até agora tem corrido bem. Acho que é um bocadinho assim. Quando por não se corre bem, até agora sim. Vamos ver para o ano como é que é. Pronto, que é uma área com um misto de precariedade e de encanto ao mesmo tempo, não é? Assim, pronto, é um estilo de vida, vá, por aí. Pronto, e acho que está mais ou menos introduzido, não é? Sim, acho que sim. Como é que eu e o Pedro acabamos a fazer cinema juntos, neste caso? O Pedro começa a trabalhar muito para nós em institucionais da empresa, numa altura em que nós ainda só sonhávamos com ter um filme no cinema.
Só falávamos dos institucionais e uma publicidade aqui ou ali, o Pedro começou a ser chamado. Curiosamente, eu faço 6 curtas antes desta primeira longa e o Pedro não teve nenhuma delas, como diretor de fotografia, nem sequer na equipa, mas foi entrando nesses projetos mais esporádicos que a empresa ia tendo, até que quando surge o Revolução, claro, depois da sinergia que já tínhamos juntos, não foi preciso pensar 2 vezes na escolha e eis que começamos a fazer a Revolução e acho que podemos falar um pouco. Sim, pode ser por aí. Como é que acontece esse projeto, que é para mim o meu projeto maior, ele dá a ter a opinião dele, não sei. Eu também. Acho bem. Estão a gravar. Pronto, a Revolução, não sei se alguém já viu, mas é uma história que eu não fazia ideia que existia, que pessoas tinham morrido no 25 de Abril, e isso é mais a minha parte, que é apaixonei-me por essa história nunca contada, comecei a escrever junto com a Ana, uma grande amiga minha, até que o Pedro entra na fase em que, quando eu começo a definir shotlist e moods e essas coisas todas, passámos quanto tempo? Não sei, foram algumas semanas. Eu lembro de ir lá primeiro, vocês ainda estavam a escrever, e o Rui disse: anda aqui que eu vou-te apresentar umas pessoas. E tinha um quadro com as fotografias das pessoas reais, né, do filme. E começam a explicar quem era quem. Não sei, a primeira vez que soubeste do projeto? Eu acho que sim, eu já sabia qualquer coisa antes, mas foi... E aí contou-me um bocadinho da história. Mas pronto, depois, uma vez financiado, tivemos, não sei, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Sim, pareceu mais. Não sei, foi giro. Mas basicamente é uma dinâmica que é a que eu gosto como realizador de trabalhar e eu creio que ele também aprecia muito trabalhar como diretor de fotografia, em que nós estamos ali cena a cena, linha a linha, shot a shot, de dizer, olha, sabes o que era fixe? Era se aqui a personagem está a sentir que está mesmo down e má, não vamos fazer a cena básica de puxar só a câmera para trás ligeiramente para transmitir isso. É tentar mesmo desafiar-nos um ao outro, ao ponto de fazermos tais planos que depois nos correram muito bem, mas houve eu acho... E desculpa, tens de contar a do espelho. Posso contar? Sim. Pronto, mas o processo era este. Para explicar um bocadinho o processo, se calhar antes de ir ao Corral. Sim, tens mais jeito. O que é que acontece? O Rui tem uma visão, o Rui e os realizadores, mas o Rui neste caso tem uma visão da história. A primeira coisa é ouvir o que é que tu imaginas para isto, não é? Tivemos uma primeira conversa grande, vou tirando apontamentos, depois releio eu a história já depois de ouvir isto, e depois a conversa é como é que tu imaginas esta cena, não é? E sobretudo eu fazia muito, e porquê é que vamos fazer assim, não é? E qual é o motivo, e o que é que isto nos traz, porquê é que é assim, pronto. E íamos um bocado dissecando os motivos para estarmos a fazer isto, para depois ver se depois uma cena também cola com a outra, também as transições, tentar criar ali quase um fio condutor na parte visual. Depois tu ainda tiveste, se calhar, estas conversas com guarda-roupas, artes, atores, som, atores, etc. E pronto, então fomos dissecando isto. Com ideias, que o Rui tinha algumas, que foi ver em videoclipes, por exemplo. Né? Temos o plano de Taylor Swift, é verdade, no filme. Depois, outros filmes, coisas que ele gostava de uma maneira, gostava de outra. Ao que correu mal, que é sempre mais divertido, não é? Nós tínhamos uma cena que temos, e o filme tem uma cena numa barbearia, que estão 4 amigos a conversar, e depois um deles começa a ter um monólogo. A falar sobre a experiência no ultramar, sim. E pronto, e a ideia do Rui, que era uma boa ideia, e que íamos fazer bem. Íamos. Tudo isto, íamos filmar isto numa barbearia real, por isso não era em estúdio, tínhamos aqui algumas limitações, que tínhamos que fazer isto, mas não... Eu explicando já se percebe porque é que em estúdio era mais fixe. Então a ideia era ele estar a falar para o espelho, corrijo-me se eu me enganar em alguma coisa, mas acho que era isto. Ele estava a falar, virado para o espelho, que ele é o tipo que está a ser arranjado na barbearia, não é? A câmara começaria no reflexo afastado e avançando. Começava em shoulder. Exatamente, começava em shoulder. E a ideia era avançar, a câmara passar através do espelho e nós já estarmos outra vez, já estávamos num grande plano dele e a seguir ia aparecer um personagem outra vez, ia ganhar ali o grande plano dele, pronto, e a ação continuaria. E nós, pronto, isto em estúdio seria fácil, fazemos ali um buraco, o shoulder era outra pessoa, se calhar, uma coisa do género, pronto. Estávamos on location e achamos nós, conseguimos aqui uma solução. E filmamos isto, eu tenho não sei, 5 clipes diferentes, em momentos diferentes, com o telemóvel, nós a fazermos isto, com o Rui. Em frente aos espelhos, a tentar. O que é que era? Começávamos com
filmávamos o tipo de frente e depois tínhamos um croma no espelho e avançávamos para o croma e depois íamos pôr o resto ao contrário. E a única coisa era, quando filmássemos o croma, tínhamos que pôr tudo ao contrário, porque a imagem ia ser Ou seja, no invertida. cenário, isso tudo. Ou seja, era o cenário ao contrário, invertíamos isto, picávamos o croma e estava isto, genericamente. Fizemos isto no dia das filmagens. Nós, quando estávamos a filmar em Lisboa e estávamos, o Rui e o produtor, o diretor de produção, estávamos os três a viver no mesmo sítio. De manhã, eu lembro perfeitamente, Rui, vamos ver se isto está ok. Fomos à casa de banho, outra vez, espelho, fazer. Está espetacular, ótimo, não é? Chegamos lá, começamos a filmar. Pá, o início da cena não tem problema, aquilo é mais para o final. Quando chegamos a esta cena, olhamos um para o outro e pensamos, não vai dar. Porquê? O ator em questão tinha uma cicatriz aqui no pescoço e só tinha de um lado. E nós íamos inverter a imagem, então ele tira um plano em que a cicatriz estava aqui e saltava a cicatriz para o outro lado. Então há aquele momento, pronto, e agora? Como é que se vai resolver isto? Na altura, já estávamos com pouco tempo na filmagem, não é? Então foi Já estávamos a cortar planos, na verdade. Exatamente. Então foi aquele momento em que de repente para tudo e nós vamos os dois para um cantinho conversar, a ver como é que se vai resolver. Pronto, e resolveu-se relativamente bem. Por isso, por muita conversa que tenha havido, não é? Há coisas que nos ultrapassam e ninguém se lembrou que o ator tinha cicatrizes. Cicatrizes de cena da personagem. E depois demorava 2 horas a Pois, e não era possível desfazer e refazer, porque eram 2 horas para fazer aquela cicatriz. Porque era uma queimadura. Sim. Aquilo era uma queimadura, não era uma cicatriz normal. Mas pronto, são depois, claro que há situações em que correm bem. Por exemplo, o António Lage é um personagem que era funcionário da PID, neste caso, e nós tínhamos uma estética para ele. Cada personagem tinha uma estética. Por exemplo, eu lembro-me que o personagem do Lage era planos mais calmos e estáticos, enquanto o Giasteira no bar era sempre mais em movimento, logo ao apresentar as próprias personagens. Mas o Lage sempre tínhamos esta noção de que ele era um personagem mais confinado. E no primeiro dia em que fomos filmar a casa dele, que foi das primeiras cenas que fizemos com o ator, eu calhou de ver o cenário já montado e estávamos por lá a passear e eu vejo um espelhozinho pequenino e por acaso calhei de olhar para o espelho e através do espelho eu via a secretária dele. Não, foi no dia anterior às filmagens. Foi no dia anterior que nós fomos fazer um check-up à casa. E eu vi que através do espelho via a secretária e de repente nós achámos isso muito fixe para captar em filme e a partir disso, se forem notando, o Lage a partir daí começa a ser muito enquadrado, está sempre fechado em quadrados. Ele vai à janela, está fechado num quadrado, no espelho vemos através de um quadrado, no fim, quando ele está a falar com o meu telefone também é sempre através do espelho. Acabei por adoptar esta ideia, só por um próprio que vimos lá no set, de pôr esse personagem ainda mais preso sempre que possível, ou seja, dentro de um frame qualquer. Todo o planeamento que houve antes é flexível. Nós temos de ter uma série de regras para depois podermos quebrar essas regras sabendo, olha, fazemos diferente, mas mantendo esta lógica quase, não é? Ter um bocadinho um fio para não nos perdermos muito, para depois, ideias no momento temos sempre muitas. Tem é que se coordenar com tudo o que preparamos antes, não é? E com o que vem a seguir no filme e com o que vem antes, como é lógico. Mas é um processo engraçado. Eu lembro de nós estarmos a preparar o filme e eu dizer que era a melhor parte. Tipo, nestas conversas, tipo, isto é ótimo, porque agora não há ninguém aqui, não há confusão, ninguém nos está a pedir para despachar, temos tempo. Depois, pronto, a rodar. Eu estava ansioso pela rodagem e eu disse, não, vamos continuar aqui. Sim. Agora compreendo. É isso. Mas pronto, já ficou. Mas pronto, não sei se alguém tem alguma curiosidade, querem perguntar alguma coisa. Sim. Desculpe, me apresentei. Bruno Almeida, sou do Casa do Porto e tenho aqui uma dúvida, que é, eu estive na Alfara, que ela estava já no espaço da Station, que já agora, eu nunca vos vi lá. Não, desculpa. No espaço da Station, ali no Candal. E eu, falávamos uma vez com o Zé, que tu nunca percebi muito bem, mas acho que é mais um contexto de contabilidade. Sim. Em que fui percebendo que a Russa Sem Sangue correu bem e que havia a possibilidade de um futuro projeto. Sim. Já podem falar de alguma coisa? Podemos. Não é segredo. Olha, eu sou muito de projeto de paixão, ou seja, quando me cai uma coisa no colo, como foi a Revolução, eu quero viver para aquilo. Eu tenho um projeto de paixão que quero fazer a seguir, que é a história sobre a Gisberta, não sei se já ouviu falar. A heterossexual foi assassinada cá no Porto por miúdos e esse é um que eu quero mesmo empenhar-me
à força toda para fazer. Só que, entretanto, a Filmax, que foi coprodutora, a Filmax, produtora espanhola, foi coprodutora connosco da Revolução, nós falámos sobre este projeto, eles disseram, estamos convosco na mesma, vocês só em 2029, 2030 é que estão a lançar, porque é mesmo assim, esta indústria. Ainda por cima é um filme que vai exigir muito mais, porque implica Brasil, Espanha, Portugal, e eles disseram, mas vocês não podem ficar parados, nós temos um filme chamado Sentimental, que é uma comédia, que já foi adaptado em França, Itália, Alemanha e Hollywood também está a preparar, e então convidaram-nos, olha, fiquem com os direitos, façam a versão portuguesa, e então pronto, este ano vamos então fazer uma comédia ligeira com... Para o ano. Para o ano, sim, para o ano. Em junho. Era para ser este ano. Era para ser este ano, era para ser em dezembro. E vamos fazer uma comédia que é basicamente um remake desse filme espanhol. Sabemos que comédias até correm sempre melhor em Portugal. É bom para nós porque depois gera receita para o Gisberto, lá está. Achamos nós? Achamos nós, sim, não é? Isso nunca se sabe. E pronto, é uma comédia em que vamos desta vez tentar sim construir um apartamento todo em estúdio, ali nos estúdios da RTP, que está também aliado ao projeto. Construir ali um apartamento inteiro, passa-se tudo dentro de um apartamento, só tem uma cena ou duas exteriores que introduzem o filme, com apenas 4 atores, e já podemos falar, que é a Inês Aires Pereira e o Pedro Carvalho, que são 2 atores portugueses, e os brasileiros serão a Marisa Hort e o Miguel Falabella, ou cá conhecidos, e a Máguida, não sei se alguém se lembra deles. Os mais novos, se calhar, não sabem quem é. Mas pronto, basicamente estamos agora a fazer este, que é um filme dos quais também estamos apaixonados e nos vamos apaixonar por ele e queremos fazer em condições, mas é a plataforma, é assim que se diz, a plataforma para depois podermos fazer o nosso próximo dream, não é? O Pedro. Sim, mas é isto. Ou seja, eu não trabalho só com a Station, não é? Por isso haverá outros a decorrer. Mas pronto, estamos aqui a falar dos dois, por isso vamos ficar com isto, assim. Mas pronto, sim. Já agora falar disso, eu ontem fui ver a inauguração aqui no Cinema Trindade do Arcos. E eu vi lá um Pedro... Eu fiz a correção de cor. Neste caso, falando um bocadinho sobre isso então, eu faço a direção de fotografia, ainda não tive, acho que ainda não aconteceu, ter uma correção de cor feita por alguém que eu sinto, ok, está totalmente entregue, está bem entregue, não é? Porque muitas vezes, para eu sentir alguma confiança, ou pronto, para a técnica estar lá toda, se calhar implica custos que depois entre pagar essa empresa ou essa entidade, mais o meu acompanhamento, depois já se perde um bocado. E eu apanhei a correção de cor, não sou assim tão velho, mas a correção de cor digital surge quando eu estou a estudar. Não é? O primeiro filme, acho eu, em que isso aconteceu assim à série, foi o Brother, Where Are You? Dos Coen, que aquilo foi na altura em película, foi digitalizado e já foi corrigido digitalmente, não foi corrigido em laboratório. Acho que foi o primeiro. E eu lembro na altura de achar isso interessante, comecei a ler sobre isso, etc. Pronto. Ou seja, fui acompanhando a evolução da correção de cor, vamos pôr assim. E com isso também fui adquirindo um bocado a técnica, porque ia fazendo os meus projetos, etc. Então o que tem acontecido, quando eu fotografo, regra geral, acabo depois eu a fazer a pós-produção de cor dos filmes. Com isto, eu estava a fazer a pós-produção de cor de um filme meu, acho que era meu, mas é um filme meu, exatamente, na Pixby, que foi a produtora desse filme, porque eles têm lá uma estação de correção de cor, estava lá a fazer uns ajustes, e entretanto eles iam começar a correção de cor daquilo, pá, e uma coisa levou à outra, e então eu dou-me bem com o Manuel Pinto Barros, que foi quem fotografou, pronto, e então acabei por fazer a correção de cor desse projeto. Não é muito habitual, ou não era muito habitual, depois isso já aconteceu mais uma ou duas vezes. Pronto, tem sido agir também, é um processo engraçado, pegarem coisas dos outros. Sim. Agora estava incrível também a fotografia do Manel, não estava incrível. Estava. Eu ia perguntar, porque eu tive lá o Manel, ele disse aquilo, bem, essa linha Aveiro, não havia grande coisa de material, não havia coisa de modulação de luz. Eu ia perguntar se foi muito difícil fazer a cor daquilo, tendo em conta que parecia que não havia muito para onde pegar. Ali, basicamente, o Manel disse-me basicamente só escolheu ângulos e não havia muito mais... Ele escolheu horas do dia
não é? Ou seja, mas já controlas alguma coisa, digo eu, não é? Ângulos, hora do dia, maré, e ali a maré vai também te dar mais cor ou menos cor, de acordo com o lodo que aparece ou não. Como é que foi? Isto já foi há uns anos. O filme já tem... Eu fiz a pós-produção já há 3 anos, por isso... Ou seja, já tenho... fiz a pós-produção antes do teu, acho eu. Acho que foi assim. Deixa-me pensar. Não foi preciso fazer muito, vou resumir assim, acho eu. Estava bem fotografado, vamos ficar com isso. Ou seja, há sempre coisas que tu queres aproveitar mais, mas o grande desafio até era cenas que tinham horas do dia muito diferentes e aquilo ficar orgânico. Acho que o maior desafio terá sido esse. Mas ele fotografa bem, por isso está bom. Ficar assim. Pode ser. Tenho uma questão, tu falaste um bocadinho agora, gostava de desenvolver-se um bocadinho isso, que é o que eu sinto também, que é, disseste que achas que em Portugal as comédias não se... Muito bem. Eu tenho sentido do que vejo, do que sai, a comédia fácil ainda sai melhor em Portugal. Achas que há um motivo para isso? É assim, o que eu acho é que o que peca é que sempre que se tentou fazer qualquer outro género em Portugal, ainda está muito preso à moda antiga, isto é a minha opinião, de fazer cinema português. E a comédia, se calhar, escapa sempre um pouco disso. Acaba por ser mais comercial, acaba por ser mais rápido para o espectador estar ali 2 horas, em que está ali preso naquelas 2 horas, esquece a vida lá fora. Depois, por outro lado, se eu vou ver um filme à antiga, e esta é a minha visão, eu sou mais comercial do que autor e não tenho vergonha de dizer, se eu vou ao cinema ver um filme desse tipo de cinema português, eu sei que não me vou abstrair da minha vida lá fora, porque facilmente vou desprender-me daquilo. E a comédia, eu acho que mais facilmente se aproxima de um tipo de cinema mais comercial, mais de entretenimento. Eu acho que é por isso mesmo. Nós não estamos a tentar fazer uma comédia que seja fácil, é mais sofisticado, e isso, se calhar, até pode correr menos bem por causa disso, estás a perceber? Claro que vamos fazer com ritmo, claro que vai ser diferente do cinema, lá está dito, de autor, mas eu acho que tem a ver com isso, que a comédia acaba por se aproximar mais do que é comercial, ou seja, mais do que o espectador quer e ver, de facto, ao cinema, semanalmente. Tens mais disponibilidade criativa num filme de autor do que num filme de comédia? Acho que o filme de comédia também consegues ter. Eu acho que consegues ter sempre, depende do realizador com quem estás. Não é? O trabalho de diretor de fotografia será sempre ajudar à visão do realizador. Não é? Tens mais ou menos liberdade de acordo com a sinergia que geras. Não é? Com o Rui, por exemplo, sei que tenho relativa liberdade para propor, para ir-me gerindo, para inventar, etc. E ele ainda assim é um realizador muito visual e sabe exatamente o que quer, mas também tem a flexibilidade de, olha, também gosto e se calhar até ficamos a ganhar por A, B ou C. Daí a importância das tais conversas antes. Não é fácil ler o que é que está na cabeça de alguém, mas ao fim de 2, 3 semanas a falar sobre a mesma coisa, caramba, já começamos pelo menos a sentir o que é. Tanto que quando, e pelo menos acontece-me a mim, ao fim de, e provavelmente a vocês quando têm projetos mais longos, ao fim de 3, 4 dias de filmagem do mesmo projeto, já sabem, no 5º dia já sabem o que é que faz sentido e o que é que não faz, não é? O que é que o filme está a pedir e o que é que o filme não está a pedir. Por isso também vai surgindo com naturalidade. Dizendo um bocadinho em relação às comédias do público e afins. Eu acho que há esta questão das pessoas quererem desligar um bocadinho da realidade e não quererem... Não é não quererem pensar, ou seja, é não quererem ser confrontadas com coisas mais pesadas, não é? E o cinema ser um escape. E pronto, e nós não temos, Portugal, não temos muito um hábito de ir ao cinema como é que eu ia dizer, para lá do cinema comercial, não é? Vamos por assim. A comédia em particular, também o teatro revista sempre teve muito público, não é? Por exemplo, para agora menos, mas antes tinha também muito público. Culturalmente também há um bocado essa procura desse tipo de conteúdos, acho eu. Agora, o que é que tem público e o que é que não tem agora neste momento? Acho que pouca coisa tem público em cinema, não é? Mesmo as comédias. Vamos ver como é que depois é. Nessa mesma linha do que estávamos a discutir, como vocês fazem o vosso processo, eu precisava perceber se, quando vocês vão para o set de filmagem, eu gosto muito de saber, ok, o filme vai ter esta montagem, que é o papel maioria visto do quarto build,
que ele dizia, para mim é super importante perceber como é que se vai montar, porque eu posso cortar pela luz. E se eu souber que eles agora vão do bairro para aquele close-up, eu já não posso iluminar assim porque vai ter coerência. Eu gostava de perceber a vossa perspectiva dos dois, eu mesmo até como é que o trabalho funciona, como é que se adianta, como é que funciona no filme. Se vocês foram para o filme, esperam que o filme é de white shot, vai para aquele close-up, volta para aqui, para a dolly, ok, vais fazer 2 ou 3 planos se der para montar, até ok, como é que vocês escolhem qual é que cortar, por exemplo. Vocês fazem a cobertura clássica, não fazem, definem logo como é que isso funciona. Eu posso falar, se calhar, Sempre que tu. Sim. do nosso, e depois tu podes dar outros exemplos, que é um pouco como estávamos a dizer há instantes, que é assim que terminou o argumento, a primeira pessoa com quem eu me junto é com ele, e vamos dissecar o argumento linha a linha, cena a cena, diálogo a diálogo, e pensamos por cena, ok, onde é que vai ser o plano geral? Vai ser aqui. E agora vamos definir os outros planos. E dissecamos isso de tal modo que chegamos ao primeiro dia de filmagens e a todas as cenas que vamos filmar em que eu, com certeza, já tenho o filme todo editado aqui. Todo. E espero que ele também já o tenha. Pelo menos nós os dois temos que o ter na cabeça editado. O editado eu não o tenho assim tão bem. Pronto. Eu, Sim, porque às vezes ele se prende. não, Assim, eu não sei muito bem onde é que as coisas acabam. Onde começam, eu acho que sim. Acho que, ok, vamos apanhar a ação a partir daqui. Onde é que tu vais para o seguinte? Nem sempre. Porque não é tão intuitivo. Não, é? Porque, não, mas isso eu sei logo à partida. Eu cá dentro já tenho o filme, eu recuso-me a ir filmar uma cena sem o ter editado aqui dentro, porque é a minha forma de... Eu sei que há realizadores, por exemplo, que vou fazer aqui um geral, um campo, um contracampo, se calhar ainda faço um XPTO contrapicado, não sei, depois na edição vejo. Eu não, eu preciso de editar aqui dentro, é o meu método. Nem sempre, falando do nosso, depois podemos falar de outros, nem sempre temos que ter um geral, um campo, outro contracampo, pronto. Ou seja, do que é que a cena pede? O campo contra campo é que tentamos sempre fugir, acho eu, acontece e aconteceu no filme. Neste filme, por exemplo, tentamos sempre fugir um bocado, sendo que há momentos, é a altura deles conversarem e não há muito a inventar ali. Contudo, apesar deste planeamento todo, e houve várias cenas em que chegamos e aqueles 5 planos passaram a 2. Porque o que é que fazemos? E não acontece contigo, acontece com outros realizadores também. Chegado ao local, antes de atores irem fazer make-up, isto um bocado na onda do Gordon Willis, também é uma ótima referência para tudo. Que é, antes deles irem para make-up, o que for, eles vão marcar a cena toda lá. Para quê? Para saber exatamente que zonas é que eu posso deixar cair e ficar mais escuras, que zonas é que eu posso ter mais luz, onde é que eu preciso deles. E esta marcação dos atores vai permitir ao Rui ver a cena, como é que se corre. Tu tens tendência a dar-lhes bastante liberdade e eles... Depois, se em vez de irem para a esquerda, nós tínhamos planeado, preferem ir para a direita. E nós... De repente o ator, mas eu prefiro ir ali. E nós, ok, enquanto vais ao make-up nós vamos ter que resolver investir, etc. Mas temos meia horinha que dá para muita coisa. Mas tendo essas posições, não é? Vai dar para nós reajustarmos o que seria a cobertura, porque a abordagem é a mesma, vamos pôr assim, e vai dar para criar as tais zonas de luz, por exemplo, dependendo do filme. Se calhar um filme que pede mais contraste, outro pede menos. No próprio dia de rodagem, ou 2 ou 3 semanas antes que os atores lá e... Não, é na altura. Isto é na altura. O Rui ensaia com os atores. Não, isso a alteração de planos. A alteração do plano é no dia, se acontecer, temos que alterar o plano. Mas meses antes já definimos... Os planos estão definidos. Sim. Os planos... Podemos só ver a instalação antes e depois quando vocês vão... Essa é a minha dúvida. Neste filme houve duas coisas que eu vi, 2 ensaios, que foi... porque estava lá, ou seja, calhou. Não foi por nenhum motivo em especial. A marcação em si, o Rui também não a fez no local com os atores, porque os locais, o filme foi todo em locais reais. Por isso os atores só foram ao local pela primeira vez também, acho eu, não sei se houve exceções, não, foi no dia. mas só foram no dia. Por isso aí, se calhar, eles decidem fazer diferente e nós ajustamos. Mas vamos com um plano definido semanas antes para poder ajustar. Nos ensaios com os atores, sim, simulamos sempre cada espaço. Sim, só que depois imagina, muitas vezes eu ensaio com os atores, por exemplo, a cozinha do soldado, da mãe do soldado. Ensaiámos de uma forma, imaginando uma cozinha, só que em reparagem ainda não tínhamos uma cozinha definida. E a cozinha foi das últimas coisas que se conseguiu até. E a ultimadora, de repente, uma cozinha que nós imaginámos, sei lá, talvez deste tamanho aqui, deste corredor,
era um quadradinho, não é? Pronto, e tivemos que definir. E a cozinha era toda em plano de sequência, com a câmara em steady, a andar por ali pela cozinha. Fizemos na mesma em steady, e lá está, chegando lá e vendo o espaço, fizemos na mesma a cena toda em steady, num plano contínuo, mas em vez de andar lá a dançar, foi mais controlado. Foi a gingar, só. Foi a gingar, sim. Mas depois houve várias cenas em que nos preparámos francamente melhor. Por exemplo, a cena do tiroteio, claro que a cena do tiroteio começou por eu fazer em 3D um animatic, não sei se devem saber o que é um animatic, onde lá está, como eu cresci com os efeitos visuais, que eu tive na Lightbox a trabalhar essencialmente em efeitos visuais e motion graphics, é aí que eu começo mesmo em cinema a minha parte profissional, depois dos estudos. Também tenho este know-how para ir mexendo assim umas coisinhas. E eu, nas cenas mais críticas do filme, sempre fiz animatic na barbearia para testar a cena do espelho, no tiroteio. E havia mais qualquer coisa, mas não me lembro. No restaurante. Porque nós tínhamos um plano também inventado que viajava por cima do balcão da gesteira. O tiroteio começa por fazer esse animatic, que depois, chegando ao local, e esse era fácil de fazer, o local não podia mudar muito porque era uma rua e tinha que acontecer naquele espaço daquela rua. Chegando ao local, mostra-se aos atores, mostra-se à equipa essencial. Ele já sabia de antemão, já desde a fase de preparação da shotlist que eu lhe mostrei esse vídeo. Mas foi um caso em que fizemos questão de pedir e exigir mesmo à produção pelo menos 5 horas num dia, no final de filmagens de um certo dia, podermos ter ali umas 2, 3 horas com os atores para ensaiar de antemão uma cena que só íamos rodar uma semana depois ou uma coisa assim. E essa filmamos com o telefone para ver se batia tudo certo. Pronto. É sempre em plano de sequência, tem 3 cortes escondidos lá. Mas são 3 planos. Sim. Lá está, isso também é muito divertido, essa coisa de... Eu sempre soube que queria usar a forma tradicional de cinema, steady, ao longo do filme todo. Há o primeiro tiro, câmara à mão, pronto, para a cena de tiroteio. E foi muito giro esse processo, nós começámos a pensar, ok, então vamos pôr aqui um carro, vamos pôr aqui outro, o edifício está aqui, os tiros vêm daqui, então este leva o tiro já, o outro foge para aqui, ricochete mais tiro, foge para cá, o outro esconde-se debaixo do carro, ou seja, pensar isso tudo, lá está, é uma fase muito divertida mesmo. E tudo isto com a tentativa de tu teres as pessoas nos sítios onde terá acontecido. Não é? Ou seja, em relação ao edifício da PIP, não é? Ou seja, há relatos e há pessoas que sobreviveram que explicaram mais ou menos o que se passou. E tentamos manter-nos mais ou menos fiéis em termos de movimentações ao que terá acontecido, não é? Não havendo essa certeza. Que era mais um desafio que nos condicionava, mas ao mesmo tempo, tanto condicionado, tens que pensar mais um bocadinho. Outra coisa que nos condiciona nesse contexto. O filme teve um financiamento simpático do ICA, não é? Financiamento simpático para um filme de época não é tão simpático assim. E filmar depois em exteriores, menos simpático ficou. Ou seja, nós podemos filmar naquela rua, não é? Mas onde nós estamos a filmar está um parque de bicicletas que não sai, um carregador de automóveis elétricos, uns sinais de parque de estacionamento, uns andaimes de umas obras a dizer Lisboa, qualquer coisa. Sim, Lisboa 2023. Exatamente. E ainda havia assim mais uma série de elementos que não podiam aparecer numa cena que estamos com a câmara à mão, não é? Ou seja, há esse posicionamento, vamos ter um carro aqui para a ação, também vamos ter uma cabine telefónica ali para tapar qualquer coisa. Ou não se pode filmar muito, ou então a personagem tem que passar à frente quando estiver ali naquela zona. Há ali coisas que estão, como é que eu ia dizer, disfarçadas, não é? Mas como passa gente à frente, etc., ninguém vê o carregador de automóveis, né? Está lá com umas coisas, pronto, e passa bem. Por isso, é uma criatividade narrativa, por um lado, e depois entra a logística também, que tem que se fazer esse jogo. Um bocadinho por aí. Escolha de formatos e supostamente para mim... Isso passa para o espectador ou é uma escolha unicamente pessoal? É assim, eu por acaso... E não sei se falho, eu não penso, quando estou a fazer um filme, eu não penso muito no espectador, eu penso naquilo que eu gostava de ver, se eu fosse ao cinema, e se eu tivesse informado sobre isso. E eu acho que é muito giro, principalmente, por exemplo, a Revolução não para de ir a autarquias
país fora e até agora fora, temos ido a bastantes sítios. E eu fico sempre muito contente quando finalmente conto às pessoas aquela era mesmo a residência universitária do João Arruda, ele dormia mesmo naquele quarto, ele estudava naquela faculdade. Isso depois traz uma magia extra após. Estás a perceber ao projeto, saber destes pequenos detalhes, saber, por exemplo, as pessoas, eu lembro-me de uma sessão de uma rapariga jovem, ela no fim bem, os atores são mesmo parecidos aos originais. Houve essa preocupação também de procurar que pelo menos que os 4 protagonistas fossem os mais parecidos com os originais. O Lucas Dutra é muito parecido com o original, o Rafael Paes também. O Rafael é igual. O Rafael é praticamente igual. O Navais, que faz António Lages também, o Soldado, porque o Soldado tinha fotografias muito pixelizadas, achamos que é muito parecido também. Mas pronto, é na base disso. Eu, para mim, só fazia sentido ir aos locais reais sempre que possível. E fazendo sentido, pronto, olha, vamos tentar ir aos locais reais. Sendo que não fomos sempre aos locais reais. Pois. O tiroteio não é em frente à PIDE, por exemplo. Tentamos, mas agora é um hotel com uma loja de frigoríficos, com... Portas em vidro. Tentamos mesmo, mas depois a rua era muito estreita e não podíamos parar o elétrico, tínhamos de parar a meio para o elétrico passar. Pá, não ia dar. E sou-te sincero, por exemplo, eu por querer tanto filmar nos locais principais, e para mim o local mais principal de se filmar era na António Maria Cardoso, na rua onde foi o tiroteio. Nós sabemos isto 2 semanas ou 3 antes de filmar essa cena, que não íamos mesmo ter essa rua. E fiquei mesmo desolado e triste. E eu, não, porque para mim só fazia sentido ser ali. Mas depois eles, não, vamos tentar o edifício da Câmara Municipal. Ainda andamos aí às voltas. Chegamos aí a Setúbal e não sei o quê. Santarém. Procurar sítios que fossem parecidos com o edifício. Até que eles disseram, não, vamos lá ver o edifício da Câmara ao vivo, vais ver, até vimos com a Câmara e não sei o quê. E quando eu vejo que é um edifício que, cinematicamente na tela, ou no ecrã neste caso, fica tão imponente, tão maior que as personagens lá em baixo pequeninas, eu, ok. Funcionou. E é muito parecido com o original. Sim. É muito parecido com o original. Mas em relação aos espaços, para a equipa, para o Rui, pronto, para a equipa eu acho que também o saber, em alguns momentos, houve uma certa solenidade em filmar nesses sítios. A sala de convívio, onde começa o filme, que eles estão a ver televisão, na sala de convívio da faculdade. Essa sala de convívio tem mesmo, eles puseram depois lá uma placa comemorativa, sala João Arruda. Ou seja, era a sala, aquela sempre foi a sala de convívio, por isso foi dali que ele saiu no dia, não é? E havia, não é um peso, mas houve momentos ali de uma certa carga. Dos momentos, acho eu, que pelo menos a mim, que mais marcou, o Rui e a Ana, a argumentista com o Rui, falaram com muita gente, falaram com famílias, etc. E colegas do João Arruda... Não, foi o próprio Sr. Vinhas, o contínuo, que nos contou. Pronto, exatamente. Pronto, mas ia dizer, os colegas dele organizaram sim, vais contar uma essa. espécie de... Uma espécie de homenagem porque o João Arruda era açoriano. Sim. E então o corpo depois é levado para os Açores num avião militar. E depois podes contar outra, também, sabes o que é que eu ia dizer? E eles, na altura, pronto, houve quem dissesse umas palavras, etc. Pronto, no filme, o Rui ainda pintou aquilo com a atriz a cantar, etc. Mas houve qualquer coisa muito parecida àquilo. Pá, e ninguém piava quando estávamos a filmar, ninguém falava, porque pronto, havia ali uma carga de uma história que estávamos todos a viver muito também. Ia dizer a cena das irmãs não saberem nada. As irmãs dele não sabiam disto e depois também não sabiam... As irmãs não faziam ideia de que houve este juntamento de pessoas na altura, e nós, lá está, tínhamos cerca de mais 40 páginas escritas, mas por questões orçamentais tivemos que cortar muita coisa, mas tínhamos esta procissão, que era um grupo de 100 alunos da Faculdade de Letras que seguiram o caixão desde o centro de Lisboa até ao aeroporto de Fico Maduro. E as irmãs não faziam ideia disso, e não faziam ideia que isto ia à placa na sala, uma placa chamada Sala João Arruda, e nós sendo os primeiros a contar-lhes isso também foi muito, muito emocionante. E pegando um pouco no que dizias, porque os locais reais, é da mesma forma do porquê de, neste filme, cerca de 65% a 70% de tudo o que eles disseram mesmo, ou seja, é real. Nós não tivemos que inventar muito, porque eles até eram interessantes, cada um à sua maneira, nas suas vidas pessoais.
E, por exemplo, há uma história, eu tive a possibilidade de entrevistar o Sr. Vinhas, que é o contínuo era o contínuo da faculdade, a única liberdade da residência universitária, a única liberdade criativa que tirámos é que ele na altura tinha 30 anos, não tinha 70 e muitos como tem o Jorge Mota, só que eu sempre achei que o Jorge Mota era indicado para aquele papel, já tinha trabalhado com ele numa curta-metragem. E quando esse senhor, o verdadeiro, o Sr. Vinhas, me diz ao telefone, que a entrevista com ele foi por telefone, me diz, olha, a última coisa que o João Arruda me disse, e a última vez que eu ouvi foi, ele estava a sair no dia da Revolução e disse, não vá, pode ser perigoso. Ele disse, ó Sr. Vinhas, desculpe, mas em qualquer outra altura eu dava-lhe ouvidos, mas hoje é o dia mais feliz da minha vida, e isso está no filme. E, ou seja, tu podes trazer tudo o que for mais real, para mim, só te ajuda a elevar a emotividade da coisa. E depois as pessoas, lá está, se não souberem de antemão, veem pela primeira vez, se souberem já se sentem ainda mais realizadas, quem não sabe depois vai investigar e ainda fica mais, olha que giro, isto aconteceu mesmo. Pronto, é mais nessa onda. Senhor Vinhas que foi visitar o set. Sim, teve no set de filmagens também. Muito giro. Há pouco o João falámos um pouco, e eu queria falar um pouco sobre isto, sobre como é filmar no Porto, como é filmar em Lisboa, não foi uma coisa que estavas assim a falar, João? E eu sempre senti muito que, nós sabemos que a indústria de Hollywood é, o diretor de fotografia faz fotografia, o gaffer faz gaffer, o claquete faz claquete, etc. E eu trabalho a primeira vez em Lisboa à série na Revolução e senti também muito isso, que é muito esta coisa de cinema de cada um no seu lugar. E eu acho muito giro que nós aqui do Porto, acho que temos uma escola de tens de saber fazer tudo um pouco, senão estás lixado, não é? Eu acho que qualquer um de nós consegue facilmente identificar com isso. E isso impressionou-me muito. E outra coisa que também me impressiona, e isto agora eu já não posso falar à vontade, porque isto já aconteceu no anterior executivo, eu tenho pena que o Porto, nossa cidade, não aposte tanto em nós, tanto mais em nós e tanto mais na nossa cultura. Porque, por exemplo, nós fomos ter com a Câmara do Porto, neste caso a Porto Film Commission, para falar sobre o projeto Xvert, e fomos recebidos de braços abertos e temos o apoio à altura da Câmara do Porto. Entretanto, agora temos que voltar a conversas com eles, mas acho que não será problema. Mas também fomos porque nós queremos trazer cinema para o Norte. Não queremos que seja só feito cinema no Sul, principalmente em Lisboa. E então, como este filme, O Pecado Mora em Cima, tem cenas de rua, nós queríamos que a cidade, backdrop, fosse uma cidade do Norte, ou o Porto, ou Ovar, pronto, cidades por aqui. Apresentámos à Câmara do Porto e a Câmara do Porto o que nos diz é, olha, não podemos apoiar porque o filme não fala de nenhuma personalidade do Porto, não eleva ao Porto em nada, por isso não. Estão a perceber? E como é que nós conseguimos então trazer projetos para cá? De repente só posso fazer filmes no Porto com personalidades que tenham aqui crescido, vivido e mudado o Porto de alguma forma, é um pouco estranho. Mas isto num anterior executivo, vamos ver como é que é agora, voltaremos a conversar com eles. Mas ainda tenho muita pena que às vezes aqui também não nos são dadas as oportunidades lá de baixo para aqui serem feitas as coisas, claro. Mas às vezes eu também sinto que aqui quem nos comanda, entre aspas, também pode ser um grande entrave e isso é triste. Mas em relação a isso, então, algum chão, vamos para isso à almoção. A Câmara de Lisboa, vai legal. Sim, a Câmara de Lisboa, sim. Também era um filme sobre a Revolução. Eles, pelo menos, apoiaram-nos a nível institucional com as licenças todas oferecidas, ou seja, não tivemos que pagar a licença de fechar ruas e essas coisas. E investiram qualquer coisa, só que isso de número já não é comigo. Assim, porque também, acho eu não percebo nada da produção, mas teve o apoio da Comissão dos 50 anos de 25 de Abril, Sim. da Presidência da República, ou seja, também houve uma série de instituições nacionais, o Exército, não é? que abraçaram o projeto. Fica mal também, acho eu, mas pronto. E também eu vos digo isto, o Wiki ainda tem que mudar muito, muito mesmo, e nós aqui no Norte temos uma associação, que é a Associação Alpeneia, que é a associação onde algumas produtoras do Norte se juntam e estão a elaborar neste momento um documento para apresentar propostas ao Wiki, por umas propostas sérias do género. Imaginem, não pode o ICA dar todos os anos 80% a cinema de autor e 20% a cinema comercial, não pode ser, não se pode valorizar mais. E continua-se a fazer muito isto. Não se pode valorizar apenas festivais e nunca se valorizar o cinema. Por exemplo, claro que eu até posso falar isto com uma mágoa, mas eu tenho o terceiro filme mais visto de 2024, mas perdi agora um inscrito em desenvolvimento contra pessoas que nunca
tiveram tantos espectadores em cinema, estão a perceber? Isto fica assim pá, ficamos assim um bocadinho com aquela mágoa. Pronto. Nós também estava a falar um bocadinho disso. Também estava a dizer, também participei ao I. Também acho que a mentalidade também não pode ser só essa. Também não pode ser que foi isso que eu senti, que foi de género. Vou ver a lista de quem é que se deu dinheiro. E ok. E, portanto, também não pode ser só por, mas eles já fez um filme e está no cinema. Claro que também estamos a dar valor. Não, mas... Também deviam dar mais... Espera, enquanto o que disseste em primeiro lugar, também deviam dar mais oportunidades e não ser 80% sempre para os mesmos ou para o mesmo tipo de filme e produções, não é? Claro, aquilo que eu estou a dizer, eu não estou a comparar, imagina, o meu ter tido, o nosso teve mais e é mais comercial e é mais feito para cinema e para público de cinema, enquanto que 80% dos que ganham, e que ganharam agora os créditos de desenvolvimento, é mais vocacionado para cinema de autor. Os artistas envolvidos são valorizados pelo seu currículo em festivais e não em cinema. Ou seja, eu também tenho currículo em festivais, também tenho currículo em cinema. Ou seja, eu acho que se deve encontrar um equilíbrio maior, porque está muito desequilibrado ainda. Não estou a dizer que o comercial deve ter mais. Acho que tem que se encontrar num ponto intermédio, na minha opinião. Porque senão estás sempre... e infelizmente é mesmo assim... o Estado está sempre a financiar cinema que não gera lucro. E se não gera lucro, não dá mais trabalho a técnicos, não dá mais projetos. Estás a perceber? Eu agora deixa-me fazer aqui um contraponto, que é, não discordando com grande parte, mas o que é preciso financiar é sobretudo aquilo que se perspectiva que não gera lucro, mas que terá utilidade cultural, etc. Não é? Depois há esta dicotomia que eu acho que é muito delicada, que é, ok, eu quero financiar aquilo que não se consegue autofinanciar, não é? O problema aqui, digo eu, que não percebo muito do assunto, é aquele que supostamente gerará público não gera lucro, não é? E depois, ou seja, também esse já está num ponto que precisa de ser subsidiado. E então ainda aí sim, porque o cinema, vamos pensar, o cinema de autor, acho que todo cinema é de autor, não é? Não é por fazer um filme mais comercial que deixas de ter um cunho. Mas cinema que precisa, se calhar, de ser subsidiado porque não conseguirá ser financiado de outra forma, que não é financiável por terceiros, por não gerar lucro à partida ou não se perspectivar que gere lucro, precisará sempre de ser apoiado e é uma necessidade de se apoie em Portugal e noutros países também. O cinema que poderia gerar lucro por bilheteira, por vendas, por aluguéis, por apoio de terceiros, mecenatos, do que for, também esse, neste momento, precisa de ser financiado. Não é? Daí, acho que, concordando com esta necessidade, acho que tornar isto um lado versus outro não é tão linear assim. Acho que é um bocadinho isso. Não sei que sistema é que funcionaria. Não é? Acho que sim, que é o cinema deve ter público. Não é? E devemos fazer cinema para as pessoas. Contudo, onde é que se balizam as coisas? Pronto, isso não vou acrescentar informação, vou só levantar problemas, não é? Mas pronto, um bocadinho por aí. É assim, a verdade também é que próprio, havendo mais em você, havendo mais apoio a que se passa assim no oficial, ou seja, cinema que gera lucro, também vai lá com provavelmente e o continuar a haver espaço para a parte mais... Claro. E se gerar lucro, seja o comercial ou seja o dito de autor, se cada um deles gerar lucro, vai sempre estar a ajudar o outro, porque depois o Estado tem mais dinheiro para mais produções. Mas o problema que temos é de público, a meu ver. Não é? Porque quer um, quer outro, falta muito público. E não é um problema de escala do país. Ou seja, é um problema de rácio, de quantidade de pessoas. Em 10 milhões, a quantidade de pessoas que vão ver filmes e que vão ver filmes portugueses. Porque há filmes com menos população que têm mais público, não é? E pronto, que continuam a precisar de ter financiamentos, etc. Pronto, por isso é um problema de público que eu não sei agora como é que se ganha a confiança do público, porque muitos desconfiam do cinema português, não é? Muitos não vão ao cinema, e agora temos o problema, muitos já não vão ao cinema sequer, no cinema que iriam antes, não é?
Por isso, pronto, há aqui muita coisa. Olha, eu tive Balance toilets my dear fasten. Because há um menos na área passa. Botar comigo, se isso estou comendo a mais. Paus lisos, assim. E o é quando andamos a pensar, são esses skills que levam mais para o cinema e não sei o quê. Não sei se é por serem filmes de média passe, mas por ser como é que veio de uma fase de mais a caminho YouTube, ou seja, dentro daquilo, muito dos espectadores, das pessoas, vinham do YouTube, e que veio sobre ao cinema e trouxe esses espectadores do YouTube por eles. Acho que foi um pouco isso. Também deste um exemplo muito concreto. Vou falar de experiência própria, que é chega de Lisboa e falo de Valéria diz Claro. da minha experiência, desde muita pouca gente que conhece. Dentro da comédia faço, eu acho que é um caso muito específico. É do Norte, é Caramba, fazer teve diferente. Quando eu estava a passar em média faço, sei, que é eu acho que é o que eu me ponho, não quero referir de suscetibilidades, está a pensar, é elaborado, estás a perceber? Acho que aí estás a falar do caso, de opinião muito específico e muito nosso, aqui no Norte, não é? Geofectas, a nível nacional, para cá, tipo, pá, e não vou querer saber de bola comigo, mas a nível tipo, nacional, olhar sempre levou mais gente ao cinema do que todos esses. Né? Por muito que depois a sala em Lisboa. Inclusive no nosso ano, se estreia o nosso filme, o Balas de Berlim estreia também nesse ano e teve quase 300 mil espectadores, ou ultrapassou. E normalmente os filmes portugueses andam à volta do. Se um filme português tiver 10 mil já é muita sorte. Português que não seja comédia. As comédias normalmente andam, pelo menos dos 70 passam, normalmente. Às vezes tenho comentado com colegas e amigos sobre essa questão de nós não vermos tanto cinema português, por causa dessa desconfiança que foi falada, que parece que automaticamente vamos associar cinema português a uma coisa chata, aborrecida, mas muitas pessoas também não vão ver as comédias, as ditas comédias fáceis, porque também não gostam daquilo que elas são, então fica aqui tipo que estranho, não é? Tipo, Um bocadinho num limbo, sim. exato, eu acho que eu concordo com a ideia de que deviam existir mais comédias ou filmes ligeiros, não sendo só o cinema de autor pesado que nos leva a passar o cinema para pensar. Eu gosto desses filmes, mas não é sempre bom ver que essa seja a minha única oferta na sala. Claro. Então, olha, eu até tenho aqui uma questão para vos colocar e eu gostava muito que eu tenho a minha resposta, como é óbvio, mas gostava muito que alguém tivesse a coragem de responder o do porquê, ou o que é que isto querá dizer, que é, eu tive duas situações com a Revolução muito engraçadas, que foi, eu ia a uma exibição, um dia estar presente no Arrábida Shopping aqui. E eu estava atrás de um casal, eu tinha que tirar bilhetes para o pessoal que veio comigo, e eu estava atrás de um casal que estava a escolher. Foram ao cinema, não sabiam que filme aqui iam ver, estavam a escolher mesmo ali, em frente à tela. E eu, sem dizer que fazia parte do filme sequer, eu disse, esse português, vão ver, é muito fixe, já vi, altamente, não sei o que, bom. Afastei-me um pouco, eles estão ali a falar, e de repente eu ouço ela a dizer, ai não, este é filme português, não vamos, foram ver outro. Ou seja, porquê é que houve essa reação é a primeira pergunta que eu faço. A outra é, já me aconteceu muito ao longo do percurso que este filme já teve, chegarem no fim do filme ao pé de mim, e pá, isto aqui nem parece cinema português. Ou seja, quem é que, ou seja, o que é que querem dizer com isto? Qual é a vossa opinião? O que é que vai um pouco ao encontro que estamos aqui a conversar? Porque não vou, ai não, esse é filme português, não vou ver. Pois, isso nem parece cinema português, mas eu posso dar a minha resposta, porque já vi que estão com vergonha. Só tenho uma dificuldade de manter essas conversas. Sim. E efetivamente indo sempre. Eu sempre tenho com o dele. Meu Deus, ele só por rosto, estou escorado, não sei nada. Nada. Não sei. Obviamente, claro, não corre, claro, na Oliveira, daquela assim mais. Não tem o estilo dele. Agora, também pôr tudo no mesmo saco, acho que também é isso que tem que mudar. A visão do cinema português, toda a gente acha isto. É o que falava ao Pedro. O lugar comum do cinema português é isso. É tentarmos mudar a mentalidade do público português. A qualidade cultural, nós acharmos que o que é estrangeiro é automaticamente superior. Ou seja, cada cena pode vir ali. Também. Por acaso mencionamos a Paulo Luís antes de virmos para aqui e meio que chegamos a duas conclusões. Era mais no sentido de, primeiro, nós nunca somos um país pequeno, não temos o nível financeiro que em qualquer país tem, que segundo nós, neste contexto de cultura audiovisual,
E nós somos um país que está muito no início de que isto é, pá, já não percebo, nós ao lado de uma França não sabemos nada. E este lado de nós próprios conseguimos cultura, uma coisa recente. Nós não temos ainda a abertura de cabeça para irmos ao cinema e ver um filme que seja lento, que seja só na base de diálogo. Segundo, França vamos a dizer porque o que para nós é uma ideia incrível, eles já fizeram um luto de secundário já fez essa ideia. E nós agarramos muito a uma ideia específica que nos parece muito boa quando se calhar vais para um filme qualquer ou uma curta financiada em França, que lá é financiamento do web, quase neste contexto de, sim, eles têm 5 ideias numa curta de 10 minutos que nós, se calhar, temos de fazer um filme com uma delas, porque... Nós. Eu também acho que é um bocado da imagem e a maneira como nós podemos mostrar. O cinema fez, eu acho que estava lá logo, tu falou em 5 anos, com as entradas da Netflix e da Distribute. E acho que tem muito mais coisas muito mais comerciais a ser feitas hoje. Só nos a ser isto. Sim, está a mudar. Sim. Não, são quanto? Sim, eu acho que estamos a pagar a fatura de vários anos sem termos esse lado, se calhar, mais comercial. E esse aqui acho que vai para demorar o seu tempo. Sim. Se calhar agora, por exemplo, o exemplo mais recente, Tampo Peixe, acho que vai ajudar. Mas isso também só se vai começar a sentir, se calhar, daqui a... Começa a se diz, logo. E acho que agora o abastecimento, que agora está bem aquele filme. Obrigado. Sim. E acho que lá está, com um exemplo como o vosso, com um exemplo como o Valdo Peixe, esse tipo de filmes que começam, se calhar, a ser mais para atingir mais grandes públicos. Acho que depois isso vai, com o tempo, essa ideia vai colocar os seus ultrapassados. Mas já tem para o tempo. E como é óbvio a questão do dinheiro, a questão do financiamento é Tarvisio, porque é de 0,5, não é? O orçamento que estava. Então, se formos a pensar, é completamente ridículo e, como é óbvio, é mesmo muito difícil conseguirmos olhar para a indústria de uma forma séria. E mesmo assim nós conseguimos fazer omeletes sem ovos. Nós portugueses. Nós portugueses. Mais português, nós já passamos no Porto. Acho que portugueses em geral são coisas. É isso. É. Mas por acaso, já estamos a... Nós estamos no evento do Porto, este tópico que há por cento para acontecer. É para trazer que o sonho ligou, ok. Por acaso, disseste uma coisa que eu nem sequer me lembro, se era um tópico, porque normalmente quando se fala de não, seja Porto, ou é porque equipamentos estão lá em Lisboa ou a Cabo Norte, já há dificuldades de produção que em termos financeiros não conversam mais com estes espaços. É equipas ou porque há pessoal especializado que não há cá em cima, há imensas justificações. Mas se disseste o contexto da câmara, que foi uma coisa que se calhar na minha inocência sempre aqui a pensar nisso, mas foi mais um tópico que eu agora tenho, quando quiser reclamar disto, já tenho Mas atenção, foi o executivo antigo. Sim, agora que mais, ou se houve mais dificuldades, são sem sair, obviamente, para Lisboa, obviamente, está no contexto, mas... Falaste do equipamento, pelo sentido. Projetos, ou para mim, para projetos passados, se houve mais dificuldades que não são tão faladas ou tão sabidas de fazer cá produções cá em si. É assim, eu percebi. Eu não te posso dizer porque o meu primeiro filme a sério, claro que as curtas são filmes a sério, como é óbvio, mas eu estou a dizer a minha primeira longa, pondo os nomes às coisas. A minha primeira longa, a minha primeira experiência em ambiente muito mais profissional é em Lisboa, por isso não... Mas lá está, olha, até as curtas fizemos em Londres, eu fiz em Londres 3 dela, outra fomos para aqui. Pronto, aí está. Limbo, uma curta que eu fiz, que grande parte do filme se passava num cemitério. Nós tentámos de tudo, que eu queria muito era filmar no Prazo de Repouso, era o que eu mais queria na altura. Mas estudantes universitários querem fazer um filme, não, na altura já trabalhava na Lightbox, filmávamos aos fins de semana. Pronto, malta sem dinheiro, não sei o quê, fizemos o pedido, foi-nos rejeitado. De repente Guimarães até as chaves do cemitério nos deu e disse aqui até às horas que quiser. Fiquem aí, é sempre. Fiquem aí. Mas chegámos a ver, por acaso, umas coisas estranhas lá. Mas pronto, podia ser para outra altura. Não, mas olha, falando um bocadinho da minha experiência nessa dicotomia, não é? Por onde é que eu hei de começar? Então, são meios muito diferentes, não é? Ou seja, a haver indústria nesta área é a publicidade, sobretudo em Lisboa.
Pronto. Eu não acredito que o cinema, ficção, documentário, possamos falar de uma indústria portuguesa. Pelo menos à escala e em comparação com outros. Por isso fica este primeiro ponto. Acho que é importante. Depois, problemas que existem e problemas que depois são uma pescadinha de rabo na boca. Falaste dos técnicos. Os técnicos estão cá. Não é? E numa produção, dando o exemplo desta, porque está cá o Rui, acho que é sempre simpático. Então, nesta produção, tínhamos diretor de fotografia do Porto, não é? Mas pronto, porque a produtora era do Porto. Se calhar aí temos uma exceção. Mas se eu for ver os técnicos que estavam no nosso filme e que vivem em Lisboa e que trabalham em Lisboa, tínhamos 4 de Viseu, não é? Tínhamos Famalicão, tínhamos N sítios, não é? Pronto, que as pessoas vão para onde tendem a migrar para onde há trabalho. Todos vocês já conhecem aquele técnico de som, aquele assistente de imagem, etc., que ao fim de um tempo, quando estava a ficar mesmo bom aqui, né, e agora vou para Lisboa porque já não tenho mais trabalho e quero continuar a fazer isto. Toda a gente tem amigos assim. Né? Por isso, há este problema dos técnicos migrarem para onde há trabalho da tal indústria que existe lá. Né? Que cá existe uma coisa já meio paralela, que cá, quando digo cá Porto, não conheço o resto do país o suficiente, mas acho que também quem estiver se calhar em Viseu queixa-se que está tudo no Porto e em Lisboa, já não se queixa só que está em Lisboa, não é? Há sempre, nós acho que já somos um mal menor cá, quando digo Porto, Grande Porto, o que for. Por isso há esta questão. Depois, em termos de produções propriamente ditas, eu acho, se eu fosse produtor, vou pôr assim, acho que há coisas que pesam, que é, se os técnicos estão lá, então, se eu filmar no sítio onde os técnicos vivem, onde a produtora é, eu não tenho que pagar estadias, não tenho que pagar nada. Não é? Pronto. Sendo que agora há produções que já, e voltando à questão das câmaras, não é? Que já há câmaras que encorajam muito produções irem para lá porque pagam o alojamento e a alimentação. Dando um exemplo de outro filme que fiz. Um filme que saiu este ano, que era A Pianista, sabíamos que o cenário era no Herdade. O Herdade, preferencialmente no Alentejo, etc. O que é que era preciso? Era descobrir uma herdade de um município que estivesse disposto a apoiar a produção, não é? Porque o resto depois transformava-se. E o trabalho de produção foi muito andar a ver onde é que isto poderia. Porquê? Porque se vamos para uma herdade no Alentejo, sabemos que a equipa vai toda aqui para lá. E isto representa, à escala de um filme independente, que era o que aquilo era, um investimento muito grande face ao resto dos custos. Por isso, se entrar em Lisboa, imagino eu, pondo-me no lugar de um produtor, ok, aqui já estou a poupar bastante dinheiro, entre aspas. Sendo que depois, voltando à pescadinha de rabo na boca, se eu tenho uma produtora que comercialmente é rentável, e regra geral, com algum nível de escala, ela sendo rentável, vai haver uma altura em que eu vou querer fazer o meu projeto Como? De paixão, exatamente, não é? Pronto, boa expressão. E nesse sentido, então, os recursos que eu tenho vou alocar desta produtora que já é aqui. E pronto, também isso aí vai gerar um bocado isso. Em relação ao equipamento, eu acho que a questão não se põe, e não é por estar cá a malta da Bruma e outras coisas, acho que a questão não se põe. Antes da Bruma já não se punha, vou pôr assim. Desculpa. Porque é que não se punha? Estando a falar de um projeto com uma extensão maior de tempo, não é? De uma semana, 2 semanas, é só ir buscar, é só alugar uma carrinha e perder a tarde de viagem. Pronto, o dia, carregar, ver se está tudo ok, trazer para cima. Não se põe numa ficção, vamos pensar numa ficção de uma semana para cima, não se punha o problema, acho eu. Punha-se o problema de ter dinheiro para esse equipamento. E aí já voltamos à mesma coisa. Porque se houver uma dinâmica em que eu vou fazer muito trabalho comercial e vou sempre ali àquela... Vou sempre à minha casa alugada e digo, agora é isso. Agora, isto é o meu projeto de paixão, arranjas-me aí umas coisas e tal, arranjas, o dinheiro que já me deste nas outras coisas, está tudo bem. Por isso, é uma dinâmica de muitos elementos, não é? E que de repente nós não podemos dizer agora queremos trazer isto para cá. Não, aqui vai ter que ser uma outra dinâmica e que está a começar a aparecer. E quando eu comecei a trabalhar, o que é que acontecia aqui?
estávamos a filmar uma coisa com a câmara de uma produtora, eu ia à outra produtora buscar as luzes que eles tinham, e uma objetiva de um fotógrafo, porque ele tinha uma fixa que era fixe, e depois mais não sei o quê, e andávamos aqui, fazer uma produção era andar à volta nas casinhas todas. E entretanto, felizmente, apareceram pessoas com cabeça para fazer um projeto à série, e já há empresas em que conseguimos ir buscar equipamento e saímos lá com uma carrinha ou com o que for. Por isso são... está a passar agora em rodapé um dos links. E pronto, eu acho que se conquista uma dinâmica um bocadinho diferente aqui, não é? Agora, acho que não se pode tentar fazer... Opá, é diferente. Isto vai-se ter que conquistar aqui uma coisa qualquer. Porque, para todos os efeitos, quando se começou a fazer cinema em Portugal, começou-se a fazer no Porto. Não é? Porquê? Porque havia os industriais todos, havia dinheiro, e a Invicta Filmes aparece assim, etc. Pronto, as coisas mudaram e as coisas vão se transformar, o que quer que isso seja, não é? Mudando um bocado o assunto do profissional mais para o lado um bocado mais pessoal, assumindo que a Produção Sem Sangue foi um projeto muito acima do que vocês costumavam fazer, eu não sei se isso é o caso ou não, mas como é que foi o vosso lado pessoal de gestão de stress e experiência de lidar com a Produção Sem Sangue? Foi muito difícil do normal? Foi um monstro diferente? Foi mais do mesmo? Na altura? Na altura? Eu estava todo cagadinho. Não, mas é verdade. E eu acho que às vezes também a nível pessoal passa por seres honesto com as pessoas com quem queres mesmo trabalhar. E eu disse isso ao Pedro e disse ajuda-me. E disse isso à Clara Vinhais, que é um monstro da cenografia, e disse ajuda-me. Ou seja, por ter esse medo também se calhar às vezes nos ajuda a tomarmos as decisões certas. E eu procurei, acima de tudo, nesse início, aliar-me a pessoas que eu sabia que mais do que me ouvir me podiam ajudar. Mas depois, claro que todos os dias andava cagadinho na mesma. O meu primeiro dia, então, eu estava tão nervoso antes de darmos a primeira ação, mas todos os dias foram um desafio, todos os dias havia um problema, todos os dias tínhamos que cortar planos, todos os dias... Pronto. Mas sim, foi um stress que, ao mesmo tempo, hoje em dia, se eu tivesse que escolher uma ou duas coisas, 3 na minha vida, eu tenho a certeza que uma delas era voltar a estar num set de filmagens, pelo menos um dia a sentir o que eu senti na Revolução muitas vezes, ou quase sempre. Sim, eu. Não senti o mesmo grau de stress que já tinha... Lá está, a primeira longa-metragem, não foi a primeira longa-metragem, acho eu. Acho eu não, sei eu. Desculpem. Então, eu estou a pensar como é que é de responder a isto. O que acontece? O primeiro dia de filmagens, para mim, é sempre horrível. Sempre. Porquê? Para um diretor de fotografia não é bem uma lotaria, mas eu posso não ter percebido nada do que ele quer, não é? E há aquele momento em que o Rui, neste caso, o Rui chega, então vamos lá filmar a primeira cena e o Rui senta-se e olha para o ecrã. E ele vai dizer, é mesmo isto ou não é nada disto, não é? Se for não é nada disto, será que eu não percebi nada do que vem aí ou não? Se atinei com o primeiro plano, pronto, já está, fizemos o primeiro, vamos ao segundo plano e fecha o primeiro dia e eu já vou dormir um bocadinho mais descansado depois de ver as imagens. Mas, ou seja, o primeiro dia nunca é bom. Qualquer que seja o projeto, qualquer que seja qualquer coisa. Terminas sempre o dia a correr. Sim, não, e a sensação parece que eu não sei o que é que vou fazer. É um bocado isto. Parte boa. Lembro-me de ler, eu acho que era, não quero dizer mentira, mas eu acho que era o Conrad Hall, que era diretor de fotografia também. Lembro-me de ler que ele dizia a mesma coisa. E pronto, menos mal. Ele é o maior. Tudo bem. Lembro-me de perceber, ok, não é mal. Lembro-me de perguntar, já não sei quem é que foi, desde os fotografias mais velhos, e perguntar, primeiro dia, como é que é? E dizerem coisas semelhantes. E eu, pronto, ok, menos mal. Vou ter que aguentar com isso, porque é assim. Não mudou, não é? Na Revolução, em termos de escala, o que é que eu notei? Eu lembro-me do dia, mas isto já muito à frente, porque nós fizemos uma pausa, porque faltava, lá está pela questão da António Maria Cardoso, do tiroteio, que faltávamos ali autorizações para coisas. Eu sei o que vais contar e eu lembro-me da tua expressão, a falar para mim. Eu não lembro o que é que eu disse, por isso vais-tu citar-me. Mas íamos chamar o tiroteio e de repente começam a chegar os tanques e as carrinhas e não sei o que.
Caralho, eu não sei o que é que disse, não é? Tu viraste-me para mim, foda-se, isto é mesmo a sério. Eram as últimas cenas que estávamos a falar. É aquela cena, isto é mesmo como nos filmes. Não é? Pronto. E então lembro-me de aí sentir algum peso de responsabilidade de que estão muitos recursos alocados aqui, eu não pode ser por minha causa que isto não corre bem. Não é? E aí há essa pressão extra. Como há essa pressão extra quando há muita figuração e há muita gente. Pá, quando tu sentes, eu acho que resumindo é isto, que é quando eu sinto, se eu faço a geneira, eu vou torrar dinheiro, vou repetir isto, esquece, tipo, há um grau de responsabilidade de eu não posso pôr a produção em causa, vamos pôr assim. E isso neste aqui, como este teve uma escala, lá está, a cena da época, eles são logo muitos recursos, sempre que vinham os tanques, eu já não lembro da ordem dos valores, mas na altura de cena eu não digo isso. Tipo, sempre que vinha um caminhão, era, olha, se queres um caminhão para tapar não sei o quê, é mais não sei quanto. Ui, graças a Deus. E há uma cena que pusemos um caminhão que ele não apareceu. Mas foi só uma vez. Por isso, há essa coisa de gerir os recursos técnicos. Pá, eu não posso pedir tudo e mais alguma coisa, porque 5, 6 semanas com equipamentos, não sei quanto, é dinheiro que se perde. E depois há esta de eu não posso fazer a geneira, não é? A geneira no sentido de pôr em causa o dia, um bocado por aí. Por isso houve mais pressão, porque houve mais dinheiro envolvido. Sendo que se calhar quando há menos dinheiro também é porque houve mais esforço para conseguir esse dinheiro, por isso há a mesma pressão. É sempre horrível, não é? Pronto. Sobretudo o início. A partir do momento que a coisa está a andar, acho que eu disse há um bocado disso, já se sabe um bocado o que é que o filme pede, não é? E se calhar... Não quero dizer que é de feeling, mas é um bocadinho isso. Tipo, pá, pronto, claro que esta cena vamos cobrir assim, né? E claro que a luz vem dali, porque na outra cena já começa a haver um puzzle e a coisa começa a encaixar. Se compararmos, falando de uma coisa técnica, como analogia, a quantidade de vezes que eu uso o fotómetro nos primeiros 3 ou 4 dias de filmagem e mais para o final, não se compara. Porque o grau de insegurança, pá, eu tenho que ter a certeza que quando isto começar, isto tem que estar tudo. Na outra, deve estar, já se vê, então, pronto. Por isso, também aí, pronto, faz alguma diferença. Mas é mais por aí. Todos os projetos têm peso. E depois, a nível pessoal, nessas dificuldades que tens no dia-a-dia, e ainda nós, neste caso, somos eu lidero a equipa toda, ele lidera o departamento dele, não é? Tens também a capacidade de, apesar de estás todo cagado, lá está, não passar isso para toda a gente, não é? E passar confiança. E esta produção, pronto, acho que toda a gente teve produções boas e produções más, não é? Eu acho que tenho tido sorte que as produções têm boas em termos de ambiente. Eu acho que tenho tido sorte nas várias que tenho tido. E nesta aqui, e pronto, está aqui o Rui, por isso eu vou dizer que fica bem. Não, mas muito à conta da postura do Rui, o ambiente foi sempre, pá, foi tudo. Também estamos ali a fazer uma homenagem, não é? O filme e isso conta, acho eu. Mas o ambiente foi uma coisa muito fixe, não é? Porque se quem está à frente da produção, neste caso, que era um produtor-realizador, apesar da produção estar meio desligado, mas era sócio de uma das produtoras, está tranquilo, está bem, trata bem as pessoas, não sei, isso contagia-se depois, não é? Por isso não passar, como é que eu ia dizer, não passar a aflição, porque passar a pressão é importante, mas não passar o mal-estar, depois tudo o resto segue em cadeia. E aí correu muito bem. Foi giro. Eu não sei bem qual é que é a resposta que estou à espera, mas qual é que é o equilíbrio que vocês fazem entre arriscar ou jogar seguro? Define arriscar. Define tu, não sei. Eu tenho uma pergunta parecida, vou arriscar. Então, acho que assim pode ser mais fácil. Vocês responderam agora, relativamente à produção em N, mas pessoalmente, quando vocês pensam, no caso do descreve e no caso quando pensas na luz, que tipo de luz é que vais fazer? Que tipo de luz que a história vai acontecer? Quando vocês pensam no início de tudo acontecer, vocês também têm essas dúvidas, esse stress, tipo, será que isto vai resultar ou não no ecrã? Será que isto vai ficar bem no final, depois de será que aquela passagem escrita que eu escrevi vai ficar natural quando acontecer na câmara? Vou usar cores nas luzes e vai ficar bem ou vai ficar uma cagada? Temos sempre essas dúvidas durante a conversa que temos juntos, até os dois olhamos um para o outro, pronto, já não temos dúvidas, podemos avançar para a próxima cena. Temos-las sempre e sempre as vamos ter, não é? Mas lá está, falando do arriscar, pegando um pouco no arriscar e trazer aqui para cima da mesa é, por exemplo, do género, lá está, nós temos tudo isto preparado, eu no argumento escrever como se fosse ter um orçamento de 100 milhões,
depois tenho nem 0, não sei quantos por cento disso, e saber na mesma que, ok, vou arriscar amanhã ir para o set de filmagens, já fui informado que não, olha, aconteceu, que todos os planos de grua que imaginámos não vamos ter grua, bora lá então, bora lá arriscar e fazer isto em steady, e subir a steady a fazer de conta que é uma grua e depois não sei o quê, pronto, se isso é arriscar, gostamos sempre de arriscar, gostamos de ir preparados e de ir certos de que o que vamos fazer é assim, 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 mas também quando vem o risco, às vezes, é assim, o risco deixa-nos sempre estressados no momento, mas regra geral tem acontecido connosco depois, olha, ainda bem que até foi assim, porque até, não é? Sim. E ao arriscar na abordagem de será que isto vai resultar, não é? Fazer desta maneira? Para mim é fácil, porque é ele que se atravessa. Não é? Ou seja, vamos fazer antes tudo, não sei, uma coisa, uma ideia qualquer. No final, quem está a contar a história é ele. Aquilo tem que estar fixe, não é? Mas assim, o meu trabalho tem sempre um aval, não é? Por isso, o grande risco acaba por ser quem conta a história que tem que contar de uma maneira eficaz, não é? E pode estar a pôr em causa essa eficácia. Vamos por aí. Em termos de... Ou seja, é fixe arriscar de... Vamos tentar fazer isto de uma maneira que nunca fizemos. Isso sabe muito bem. Eu gosto. E põe-te muito mais alerta. E por isso, arriscar, sim. Tentar arriscar. Isso aí sim. Sendo que é o risco controlado do... Porque o resultado eu consigo imaginar o que é que vai acontecer. Não é... Vamos lá chegar a fazer isto e olhamos para a câmera e vemos o que é que deu. Não é? Já tem que haver aqui algum tipo de projeção mental da coisa. Mas essa projeção vem uma experiência ou vem com preparação? Ou ambos? Como é que eu ia dizer? Eu se calhar, eu acho que sempre a consegui fazer de alguma maneira, mas se calhar agora acerto mais vezes. Boa. Não é? Pronto. Ou seja, eu acho que vai dar uma coisa, depois pronto. Agora acho que já começa a acertar. E lá está, voltar à mesma coisa. À segunda semana de filmagens, eu já sei... Já conheces as lentes com que estás a trabalhar, já conheces não sei o quê, já li se calhar algumas coisas. Em termos de equipamento e de pensar e o que é que se vai usar e como é que se vai usar. Ou seja, é um bocadinho esta ótica do eu tenho, para já não vou pensar no orçamento, não é? E o que é que eu quero, em termos de, no meu caso, que são menos variáveis do que as do Rui, em termos de ambiente, o que é que eu quero criar aqui, face ao que o Rui me disse e ao que o Rui pediu. E para esse ambiente eu preciso de ingredientes, vamos chamar-lhes assim, preciso de, pensando no espaço por zonas ou pensando numa fonte, não sei, depende do que tiver a acontecer. E ok, eu sei que variáveis é que eu quero controlar, como é que eu as controlo? Vai depender do orçamento que eu tenho ou do equipamento que eu tenho. Regra geral, e os diretores de fotografia acho que eu tendem a fazer isso, é ver a maneira que o produtor vai achar mais fixe, que é em termos de custos, não é? Então é ver o que é que está disponível, o que é que não está, o que é que fica mais barato, o que é que... Pronto, pensando na resolução, por exemplo, em termos de equipamento de imagem, uma coisa simples. Nós, a câmara, sabíamos o que é que precisávamos por uma questão de ergonomia, não é? As lentes foi por uma questão de disponibilidade. Eu sei que nós sabíamos que havia dias que tínhamos que ter uma segunda unidade de câmara, por exemplo, que tinha que entrar e precisávamos de equipamento para essa segunda unidade, etc. Então, ok, se vai ter que vir equipamento a meio, eu não vou esticar muito nas lentes porque eu preciso de dinheiro para aquilo também, não é? E pronto, e isso é aquele jogo de o que é que eu posso ter. Sabíamos que tínhamos que ter, neste caso, lentes que não fossem não tivessem demasiado detalhe. E testou-se umas, testou-se outras. E no final foi ver, ok, estas são as que nos vão dar mais margem para outras opções que nós temos que tomar também. Porque o Rui queria vários dias de steady e isso tem custos, não é? Pronto, é um bocadinho a gestão de tentar almejar um resultado final, que tem que lá estar, mas há muitas maneiras de fazer as coisas, não é? Pronto, há algumas que demoram mais tempo, outras demoram menos tempo, outras vão ser muito mais eficazes, não é? E muito mais flexíveis, tipo, em termos de ajustes. Outras não, mas são as que nós podemos pagar. Pronto, e isso conta também conta. Respondeu? Curiosidade. Quanto tempo é que se passou entre a escrita do guião e o apoio financeiro, o último apoio financeiro na realização? Ou seja, nós começamos a escrever eu e a Ana em setembro de 2021. O último apoio financeiro chega um mês antes da pré-produção, que foi em junho de 2023. Produção, pós-produção.
2 anos, cerca de 2 anos e meio. E o filme estreia em 2024. Por isso, 3 anos e tal. Diz? Foi 5 semanas, 5, 6 semanas, 5 a 6 semanas de rodagem, sendo que parámos 2 semanas para depois retomar, por conta de não termos a rua António Maria Carlos, certeza sobre a rua. Eram as comemorações, qualquer coisa. Yeah. Enquanto realizador, tu sabes que tens 20 anos de carreira, certo? Diz? 20 anos de carreira, mais ou menos. Eu? Sim, sim. Enquanto realizador, haveria alguma coisa que farias diferente, ou seja, tinhas antecipado algo que estes 20 anos tivesse agora que dar um conselho para o pessoal mais jovem? Tinhas passado mais tempo em set, tinhas... Não, olha, eu falando pela minha experiência, eu acho que eu sempre fui muito preguiçoso ao nível de me manter informado. E sempre achei que eu dentro do meu cérebro tinha todas as histórias que poderia contar no mundo. Eu estou a falar, lá está, a nível pessoal. E foi assim que eu fui fazendo as minhas curtas, mas fazia de 2 em 2 anos, às vezes de 3 em 3 anos, porque, não, eu é que vou escrever, eu é que vou realizar, é que vou não sei o quê. E de repente, uma noite, um dia, eu só escrevi no Google histórias curiosas sobre a história de Portugal que ninguém conhece, mas foi mesmo isto. E aparece-me a Revolução dos Cravos, uma revolução que não foi assim tão branda. E é a primeira vez que eu sei que morreram 5 pessoas. E lá está. Eu, por me tentar informar, por estudar, por tentar ir ler algo que não fosse apenas da minha cabeça, encontrei de repente uma coisa que se tornou a minha paixão. Por isso eu acho se eu dissesse a alguém mais novo que está a começar, faz os teus projetos, junto aos teus amigos na mesma, mas não fiques, e lá está, estou a falar da minha experiência, não fiques fixado em ti. Se calhar não tenhas um egocentrismo que é muito característico de quando é jovem, estás a perceber? Permite-te aprender, permite-te ver mais informação, porque se calhar mais cedo ou mais tarde aparece-te uma coisa que é aquela coisa, porque imagina, os projetos que eu escrevi nas curtas, gosto deles, tenho orgulho deles, mas são projetos que estão lá. A Revolução foi uma coisa pela qual eu me apaixonei mesmo e que eu me colo porque eu fui à procura. Não achei que daqui fazia tudo o que queria.